fiquei pensando na sua ideia a noite toda. Sua ideia. Minha ideia? Bom, fiz minha lição de casa e tenho várias opções de local para o casamento. Tá bom. Eu vou dar uma olhada. Olha, Obrehnaia é um bom lugar, mas não cabe seus convidados. Simino. Faz algum tempo que não reformam. As imagens não correspondem à realidade do local. Shimiakino é bom, mas a localização não é boa. As janelas estão voltadas para o norte. Não. Bom. Platobo é um bom lugar. Sereninha-Kobo. Gosto muito desses dois lugares. Ai, é muito bonito. É uma ótima opção. Irina, eu posso confiar em você. Você é muito profissional. Ai, obrigada. Eu gostaria de fazer algo por você. Talvez fotos no meu blog? Eu tenho muitos assinantes. Será publicidade gratuita pra você. Claro, sem problemas. Brilhante. Ótimo. E não seja tão formal. Ah, eu vou tentar. Aliás, pensei em um pedido de casamento bom seu. Acho que você poderia fazer uma transmissão ao vivo para os seus assinantes. Brilhante, eu gosto. Eu vou conversar com meu noivo sobre isso. A propósito, já chegou. Não sabia que flores escolher, daí eu pensei que... Todo mundo gosta de rosas. Não sabia que flores escolher, e daí eu pensei que todo mundo gosta de rosas. Romã. Irina. Oi. Oi. Você é mesmo um galante. Bem-vindo. Já conversamos sobre algumas coisas. Agora você pode participar. Com licença. Irina? Irina, o que tá acontecendo? Não é nada. Eu comi alguma coisa que fez meu estômago ficar mal. Você se importa se eu for pra casa descansar? Tá bom. O importante é que conversamos sobre o lugar e que você conheceu o Romã. Me fala, não é ótimo? Sim. Vocês combinam. Eu vou embora. Obrigada. E melhoras. Obrigada. Espero você pra visitar os lugares. Claro. Ela vai voltar? Ela não se sentiu muito bem e eu a deixei ir pra casa. Você tem certeza que precisamos de organizadora? Quantas pessoas você convidou? Quantas? Olha, me ofereceram pra fazer um filme e uma cena de casamento. Ah, lá vamos É nós. por isso que tem que ser um grande evento. Eu e meu pai decidimos receber mais convidados. Ok, mas quantos convidados? 200. 200? 250. Tá, não se preocupa. Você não vai fazer nada. Só precisa chegar na hora certa. Muito engraçado. Você confia nela? Você não contratou a primeira organizadora que viu. Se ela fugir no nosso casamento? Eu tô muito feliz com ela. Ela vai se casar também. Isso une a gente. Ela também vai se casar? Você não acha que isso afetará a organização do nosso casamento? Querido, você não vai me convencer a mudar isso. A Irina é boazinha. E eu gosto dela, tá bom? Tá bem, minha princesa. Que seja feito como você quiser. Irina? Senhor Victor, eu peço desculpas. Você tinha razão, eu não aguento isso. Eu só concordei com esse casamento por causa do dinheiro e, na verdade, não tenho propostas interessantes e eu odeio casamentos. Sente-se.
Veja bem, Juliana e o pai dela estão encantados com você. E se você sair do projeto agora, isso seria um golpe muito forte para minha reputação. É isso que você quer? Não, claro que não. Você fez muito por mim. Então reaja e faça o seu trabalho, entendeu? Eu tô feliz por nos conhecermos em um ambiente informal. Solotov me disse que ainda estão escolhendo a sua linha de defesa. Sim, promete ser um caso de destaque. Amigo, confie em mim, os residentes não vão considerar isso garantido. É por isso que eu vim até você. Todo mundo diz que você é o melhor. Você descobriu alguma coisa sobre eles? Sim, eu ouvi dizer que eles não andam muito bem. Na verdade, eles criaram uma grande bolha com milhões de dívidas. Mas o novo campo deve melhorar o seu negócio, certo? Sim, claro. Não vamos deixar isso acontecer. Até logo. Bye. Obrigado. O que é que você tá fazendo aqui? Eu tô há um mês namorando esse cliente. Eu sinto muito. Agora eles atribuíram pra mim. Eu acho que nós dois sabemos por quê, certo? Não é por você, é pela Juliana. Se você disser isso sobre ela de novo, eu vou quebrar sua cara. Mas depois não vai chorar para o seu papai. O recado tá dado. Estou ocupado. Por favor, deixe sua mensagem. Oleg, oi, sou eu. Por favor, me perdoa por ontem. Eu quero falar com você. Me liga, por favor. Contato bloqueado. Excluir registro de chamadas. Atenção. Emergência em Bacolva. 23. Homem consciente. Vem, vamos. Vamos. Oi, Tamara. Boa tarde. Desculpa por estar atrasada. Eu transferi dinheiro para sua conta. Você pode checar se chegou? Sim, chegou. Obrigada. Ai, ótimo. Depois a gente se fala. E como foi o encontro com a organizadora do casamento? A Irina é adorável. Sim. Ela é ótima, talentosa, espirituosa. E você, filho, gostou? Sim, parece ser muito inteligente. Amanhã a gente vai ver onde vai ser a celebração. Eu também quero ir. Mãe, primeiro a gente quer ir sozinhos. Dona Ludmila, por favor, deixa a gente escolher. Depois você vai ver. Papai também poderia vir. Para você, minha filha, o que você pedir. Muito bem. Bom, para os jovens. Mas também para os outros dois, igualmente jovens. Essas reuniões de família me entediavam. Eles são uma perda de tempo. O que você esperava? Bem-vindo à vida de casado? Espero que as coisas sejam diferentes entre você e eu. Sairemos com amigos, viajaremos. Você vai esquecer seu telefone enquanto eu tô falando com você. Juliana, nossa vida juntos
Será uma vida normal. Promete que não seremos um casal chato que assiste ao noticiário todas as tardes? Claro. Mas hoje tem futebol. O futebol pode esperar. Juliana, minha mãe me obrigou a comer aqueles bolos, mas eu não me sinto muito bem. Fazer amor queima cerca de 300 calorias. Que ótimo, você já fez as malas. A gente não pode atrasar. Um minuto. Pensei que você ficaria bem sem mim. Eu tenho que trabalhar. Não tá vendo que eu não tô bem? Eu mal dormi ontem à noite. Não vai. Querida. Vamos mudar a data. Você sabe que data é hoje? Não falta muito pro casamento. Você tem que conhecer o lugar. Certamente seu pai não vai me deixar ir. Vou fazer um acordo com ele. Bem. Mas você devia descansar. Bom dia, dona Irina. Está muito linda. E a Juliana? Tô feliz de ver você. Ela não vai vir, tá doente. Somos só você e eu? Isso te incomoda? Não, vamos lá ver. Bom dia. Entra aqui. Olá. Bom, o Roman me ligou. Disse que você não está bem. Sim, mas tô melhor agora. Eu trouxe os comprimidos pra você. São milagrosos. Uso eles há 20 anos. Toma. Obrigada, não preciso deles. Eu tô bem. Faz isso. Vamos, toma. Ao menos um. O Roman tá trabalhando? Não, ele foi se encontrar com a organizadora do casamento. Deixou ele sozinho? Sim, ele é um adulto agora, não é? Posso te mostrar uma fotografia? Claro. Olha aqui. Deixa eu ver. Incrível. Isso é muito bonito. Sim, é isso que a gente quer. Quem tá do seu lado? É a Irina. Irina Soikina, da Fórmula Eventos. Nossa organizadora. O Roman foi ver o local do casamento com ela? Sim. Podemos organizar um mini buffet aqui pro início. E se chover? Para isso, temos guarda-chuvas e depois levamos as pessoas para dentro. E se tiver um sol muito quente? Depois vamos distribuir leques e guarda-chuvas a todos os convidados. Estão preparados? Tem uma vista para o lago. Perfeito para tirar fotos. Você tem toda a razão, mas... O que acontece se o seu namorado não tá? O quê? Irina, seja sincera. Você quer arruinar o casamento? Por favor, nem você nem eu esperávamos isso. Claro, eu acredito. Eu vou te pagar. Eu queria que outra pessoa cuidasse disso. Toma.
Bem, eu vou te dar mais. E agora? Espera! Ainda não acabei. Eu já terminei, fica longe. Você tá fora da minha vida há 6 anos. Por que aparece agora? Escuta aqui, eu só tô organizando o seu casamento estúpido. Como se eu pudesse acreditar em você. Você não acredita em mim? Te conheço. Você não me engana. Você. O quê? Você me abandonou. Lembre-se disso. Isso, corre e conta pra Juliana. Que bom te ver. Como o tempo voa. É verdade, eu não te vejo desde o meu casamento. Bom, isso é passado. Ninguém tinha culpa. Sim. Eu tava tão calma porque não aparecia mais em nossas vidas. Por que apareceu agora? O que você quer? É uma coincidência. Deixa eu te falar uma coisa. Com a minha experiência, não acredito em você. Me fala o que você quer. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Porque de todos os organizadores que tem na cidade, é a ex-noiva do meu filho. É impossível. É assim que é. Desista. De jeito nenhum. Não é pelo Roman, mas pelo meu próprio objetivo. Eu garanto que o seu filho vai ter um casamento espetacular. Eu vou observar você como um falcão. E você vai me manter informada sobre todos os preparativos. Me desculpa, mas quem me contratou foi a Juliana. E ela vai receber tudinho. Então, pergunta pra ela. Eu tô te avisando. Nem pensa em estragar o casamento do meu filho, entendeu? Com licença. Você é a mãe do Roman Pospelov? Sim, por quê? Tem alguma coisa errada? Eu sou a organizadora. Bem, a assistente da Irina no casamento. E eu acho que podemos nos ajudar. Pode mostrar pra ele? Sim, eu vou, não se preocupe. Bom dia. Bom dia. Como eu tava falando... Oi, Tamara, bom dia. Irina, eu não queria incomodar você, mas nos pediram alguns remédios específicos. E você não consegue encontrar? Sim, mas são caros. Entendi. Me manda o site que eu compro. Bom dia. Muito obrigada, você me salvou. De nada. Eu também fiquei surpresa. A Irina não tem experiência em organização de casamentos. Acha que ela tá tramando alguma coisa? Sim. Pelo que eu vi, ela aceitou rapidamente o evento corporativo do amigo do Sr. Zolotov e ganhou a confiança da Juliana, estudando o blog dela. Não me surpreende vindo dela. Graças a Deus, o meu filho não se casou com ela. Eu também me preocupo com a sua imagem. Por isso, pode contar comigo. Nós devemos permanecer unidas. Ela é capaz de tudo. E isso pode afetar o meu filho. Muito bem. Qual foi a receita da empresa OBK Surgunteyug no ano passado? Nacional e internacionalmente, 14,3 milhões. Oh, muito bem. Então o negócio do petróleo é lucrativo. Sim, mas esses números não convencem os investidores. O mercado externo caiu por conta da pandemia e o mercado interno tem muita concorrência. Sim, é verdade. Temos que ter apoio. Temos que descobrir como convencê-los. Muito bem, Roman. Investigue. Antes disso, me ocorreu uma ideia e eu quero discuti-la agora mesmo. No privado. Slava, muito bem. Agora você pode continuar trabalhando. Sim. Entendo. Vou continuar trabalhando.
Tá bem. Eu pesquisei várias coisas nos documentos e encontrei um detalhe. Se está se referindo ao registro, Slava já me mandou. Eles estavam errados sobre isso. Mas agora... Me conta como foi. Está tudo bem? Como? Não se faça de bobo. E o casamento? Como é que vai? Tá bem, a Juliana gostou, está tudo bem. Isso é... Me entenda. A sua felicidade é o mais importante. Eu tô bem com isso, mas eu quero me concentrar no meu trabalho. E o que tá te impedindo? Melhor eu ir. Com licença. Aqui tem... Bom dia. Sim? Oi. Eu procuro o Oleg. Ele trabalha aqui. Sim, mas agora ele tá de plantão. Um médico ficou doente e ele se ofereceu pra substituí-lo. Não pode te atender agora. Ah, entendi. Eu vou esperar ele. Está bem. Ah, você é Irina? A noiva dele? Sou noiva dele. E você? Maria, parceira. Sou paramédica. Prazer em te conhecer. Ele me contou sobre você. Espero que coisas boas. Menção honrosa Oleg Milutin. Uma menção honrosa? Sim, ele não te contou? Nós salvamos algumas pessoas. Ele arriscou a vida dele. Ele não me disse. Quanto tempo acha que vai durar? É complicado. Vai demorar muito. Eu vou esperar. Sim, Juliana? Mas agora? Eu achei que você não estava se sentindo bem. Não, sim, eu posso. Eu já tô indo, tá? Tchau. Maria, eu tenho uma... Emergência? Isso. Você pode dizer ao Oleg que... Você veio. Isso, obrigada. Mãe, sabe que você não pode vir. E você? Quando é que ia me contar? Que coisa? Sobre a Irina. Não queria deixar você preocupada. Escuta, filho. Não estou nem um pouco preocupada. Escuta. Mas estou muito furiosa. Ela continua igual... Mãe, por favor, foi há muito tempo. Igualzinha. Ela só quer arruinar a sua vida. Mãe, eu acho que em algum momento você esqueceu que eu amava ela. Sim. E ela também lembra que teve um filho com outro homem? Isso ficou no passado. Melhor, vamos conversar com calma e pensar no que fazer. Eu posso tentar arranjar outra agência pra cuidar disso, mas a Juliana está fascinada pela Irina. Pois é, a Irina manipula. Se dependesse de mim, a Juliana já saberia a verdade sobre ela. Assim evitamos que a Irina estrague a sua vida novamente ou tente humilhá-lo na frente de todos. Mãe, é sério? Apenas tome cuidado com ela. Inconsciente. Pulso fraco. Palidez.
Obrigado, Olga, mas... Assim, só um segundo. Vamos lá. É verdade, fica bem você. Estela. Ela é uma costureira famosa. Cria looks para celebridades. Muito prazer. A Juliana me falou de prazer. você. Estela esteve aqui em Moscou e, graças a Deus, o meu pai conseguiu fechar negócio. Estou mais no exterior. E, felizmente, eu vim visitar. Tivemos muita sorte. Então, como posso ajudar? Juliana e eu escolhemos alguns vestidos e eu trouxe comigo. Agora é a hora de experimentar. As meninas cuidarão do resto e também faremos um teste com o noivo, tudo bem? Para que tudo fique em ordem. E eu realmente gostaria muito da sua opinião. Claro, vamos começar. Perfeito, vamos com este. Tá pronto? Primeiro esse. Eu vou colocar. E aí, me fala o que achou? Não é ruim, é elegante. Juliana, Sal. Uau, você tá linda. Eu não sei. Eu pensei que eu sentiria frio na barriga, mas não. Se apaixonar pelo vestido não é a primeira coisa. Você ainda tem muito pra ver. Antes de continuarmos, eu quero que ele me veja. Mas dá azar. É que, bom, ele só precisa ver o vestido. Estela! Olha... Irina, fica ao lado dele. Devemos registrar isso. Bom. Mais perto, mais perto. Ok, prontos? Uhum. O que você acha? Mais um. É um pouco longo. Os saltos. Tenho alguns no carro. Eu posso procurá-los. Pode deixar. Oi, pai. Espera, eu não consigo ouvir você. Eu vou pegar o salto. Olga, vem me ajudar. Rápido, eu tenho pouco tempo. Tudo bem. Eu sinto um déjà vu. Não começa. Parece que aqui não podemos falar. Sempre discutimos. Eu não discuto. Tá assustada? Eu? Não. Então me explica o que aconteceu com a gente há muito tempo. Já chega. Não fuja. Agora que você voltou, vamos deixar as coisas bem claras. Tá certo. É só a gente não falar sobre isso de novo, tá bom? Combinado. Eu ia pedir o registro civil e eu tava com meu pai no carro. Você lembra? Isso mesmo, eu tava com minha mãe. E aí o acidente aconteceu. Ela disse que você foi embora. Eu queria ver o nosso bebê, mas ela me disse que não podia. E você não veio, Roman. Eu não fui? Você não sabe vai acreditar! Ai, o papai deu pra mim e pras meninas uma viagem pra Paris! Que bom. Vamos? Estela, eu tenho coisa pra fazer, então Irina vai ficar com o vestido. Irina, depois eu te aviso pra que você mande pro meu apartamento, tá? Tá bom. Tá bom. Adeus, Irina. Tchau.